Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Dávila e hoje vamos para a nossa 10ª aula de língua portuguesa. Sempre é bom lembrar que essa aula deve ser acompanhada com um material que vocês podem acessar lá no aulalivre.net. Então vamos ao assunto de hoje, que é concordância. Pois bem, comecemos pela concordância verbal. Olha a regra geral, pessoal. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Cabe voltarem no capítulo de análise sintática interna e darem uma revisadinha nos casos de sujeito, justamente para aprender a identificar, porque se a concordância depende dele, ele é o ponto essencial da nossa análise. Olhem lá, Janjão foi ao cinema. Ora, foi, terceiro do singular, porque concorda com Janjão, que é o sujeito. Agora, Janjão e Chechel foram ao cinema. Percebam agora que o sujeito é composto, mais de um nos obriga a colocar o verbo no plural. Vamos aos casos específicos que fogem a essa regra geral de o verbo concordar em número e pessoa com sujeito. Olha aqui, chegar de, passar de, bastar de. Olha só, chega de mentiras, já passa das 15 horas, basta de reclamações. Percebam que mentiras, 15 horas e reclamações estão no plural. Todavia, os verbos ficam no singular por uma simples razão. As expressões chegar de, bastar de e passar de são impessoais. Se são impessoais, não tem pessoa, ou seja, não tem primeira, nem segunda, nem terceira pessoa, seja do singular, seja do plural. Quando acontecem esses casos de impessoalidade, se convenciona conjugar o verbo como se estivesse na terceira do singular. Ou seja, o padrão é oração sem sujeito, verbo na terceira do singular. Por isso não me interessa se já passa das 15 horas, se já passa das 2 horas, se já passa da 1 hora. Sempre é passa, terceira do singular. Não me interessa se é basta de reclamações ou basta de reclamação. Isso pode variar porque não é o sujeito. Observem que o verbo concorda em número e pessoa com sujeito. E se nós não temos o sujeito, ora, não vamos fazer a regra da concordância. O mesmo ocorre com esses casos aqui embaixo, ó, de verbos impessoais. Verbos impessoais não possuem sujeito, por isso seguem a regra de concordância padrão. Olha só, observem aqui de novo, são aqueles que não vão seguir um padrão de concordância, porque eles vão ficar parados na terceira do singular em razão de não haver o sujeito. Observem quais são os casos. Verbo haver, quando indica o sentido de existir, acontecer, ocorrer, ou até mesmo quando indica tempo. Ele para na terceira do singular porque não há sujeito para se fazer a concordância. Observem aqui os exemplos, ó. Havia muitas pessoas no auditório. O sentido de existir. Houve acidentes estranhos aqui, o sentido de acontecer. Percebam que, se na prova propuserem a substituição do havia, em havia muitas pessoas no auditório, pelo verbo existir, daí fica existiam muitas pessoas no auditório. E daí muitas pessoas será o sujeito de existir. No caso de havia muitas pessoas no auditório, o muitas pessoas é o objeto direto. Não há sujeito. Houve acidentes estranhos aqui, daí propõe a troca por um acontecer. Fica aconteceram acidentes estranhos, porque acidentes estranhos se tornam o sujeito do acontecer, que é um verbo pessoal. O haver com sentido de acontecer, que é impessoal e fica na terceira do singular. Tá, Fábio, o que é então acidentes estranhos? É o objeto direto do verbo haver. Outro caso ainda são os das locuções verbais com o verbo haver. Lembrem-se, se o verbo principal é impessoal, toda locução verbal se impessoaliza, ou seja, o verbo principal contamina o verbo auxiliar e o verbo auxiliar também ficará na terceira do singular. Lembre-se disso. Olha só, deve haver muitas pessoas no auditório. Perdão, olha lá, deve haver muitas pessoas no auditório. Ora, vejam que o deve não está no plural. Agora, se eu trocasse o haver por existir, ficaria devem existir muitas pessoas no auditório, porque daí se pessoaliza
essa estrutura e o verbo concordaria com muitas pessoas que seria o sujeito de existir. O verbo haver, com o sentido de existir, não tem sujeito. E está havendo coisas estranhas aqui. O haver com o sentido de acontecer. Vejam que fica está havendo. Estão havendo é erro. Depois, temos ainda o verbo haver com seu sentido padrão. Olha só. Eles se houveram bem na prova. Se o verbo haver não tem sentido de existir, acontecer, ocorrer ou indica tempo, então ele é um verbo pessoal e nós concordamos com o sujeito. Percebam ali, ó. Eles se houveram bem na prova. Eles se deram bem na prova. Não tem sentido de existir, de acontecer e de ocorrer, então não há problema algum. Pluraliza, faz a concordância padrão. Ou então em locuções verbais em que ele não seja o principal, e sim o verbo auxiliar. Olha só, os professores haviam iniciado a reunião. Observem que o verbo principal é iniciado. O haver é o verbo auxiliar. Como ele é verbo auxiliar, ele segue a lógica do principal. E aí faz a concordância com o sujeito. Muito bem. Depois temos o verbo fazer. Quando o fazer indica tempo ou fenômeno meteorológico, ele se impessoaliza, fica na terceira do singular. Olha só, faz frios rigorosos na Alemanha e não fazem frios. Observem que não há um sujeito nessa estrutura. Se não há sujeito, eu não faço a concordância. Outro caso, faz 3 anos que não nos vemos. Aqui é o erro mais comum, né, pessoal? Por quê? Porque a gente se influencia muito pela fala. Muitos falam, fazem 3 anos que não nos vemos. E digo a vocês, o problema não é falar. O problema é escrever isso numa redação. O problema é não perceber este erro na prova escrita. Então, cuidado com isso. A gente pode falar do jeito que bem entender, enquanto não estiver sendo avaliado numa prova. Numa prova, o papo é diferente. A gente tem que saber verbo fazer indicando tempo ou fenômeno meteorológico, terceiro do singular. Faz 10 anos, faz 15 anos, faz 3 anos que me formei. Mesma coisa, olha só, em locuções verbais o verbo fazer, sendo o principal, contamina o seu auxiliar. Ou seja, se ele é o verbo principal, o verbo auxiliar também fica na terceira do singular. Percebam aqui, deve fazer frios rigorosos e não devem fazer. Deve fazer 3 anos que não nos vemos e não devem fazer 3 anos. Verbo principal é impessoal, contamina o seu auxiliar. Depois, verbo ser. O verbo ser é impessoal quando indica tempo, quando indica distância, quando indica data. Todavia, ele tem uma peculiaridade. Ele concorda com o predicativo, ou seja, se o predicativo estiver no plural, coloca ele no plural. Eram 17 horas quando partiu. Percebam que o verbo ser concorda com 17, que é mais do que 1. Ou hoje é dia 16 de outubro. Como dia é o núcleo e é singular, o verbo ser fica no singular. Agora, se afirmarem que nesses casos há sujeito, mesmo caso no plural, não há sujeito. Verbo ser com estes sentidos é impessoal. Muito bem. Olha lá. Concordância com verbos na voz passiva sintética e com verbos pronominais. A gente aprendeu vozes verbais, pessoal. Nas vozes verbais, vocês sabem, há um sujeito. Então, o verbo concordará em número e pessoa com esse sujeito. Olha só. Vendem-se terrenos aqui, porque terrenos são vendidos aqui. Agora, vende-se terreno aqui, porque terreno é vendido aqui. Cabe dar uma revisada no assunto de vozes verbais. Vocês vão ver que esse caso já foi tratado lá. Fiquem bem atentos. Depois, pronomes que e quem. Olha só. Se o pronome relativo é que, eu concordo com o antecedente do que. Foram eles que fizeram o trabalho. Fui eu que fiz o trabalho. Observem que está concordando com eles e com o eu. Todavia, se for com o pronome relativo quem, nós temos 2 opções. Ou nós concordamos com o antecedente do pronome relativo quem, ou então nós concordamos com o pronome relativo quem, que é de terceira do singular e equivale a aquele que. Lembre-se, pronome relativo quem equivale a aquele que. Olha só. Fomos nós quem fizemos o bolo e não se assustem agora. Fomos nós quem fez o bolo.
fomos nós quem fez o bolo. Lembre-se, o quem equivale a aquele que. Vamos ler com aquele que para vocês verem que faz sentido. Se quem é a mesma coisa que aquele que, eu posso dizer, fomos nós aquele que fez o bolo. Percebam, essa concordância soa de forma estranha, todavia é plenamente correta. Pois bem, vamos então agora ao próximo caso. Olha lá, plural aparente. Por que plural aparente, pessoal? Porque parece plural, mas não é. Isso acontece com títulos de obras e principalmente com nomes de alguns países como Estados Unidos, Emirados Árabes. Por exemplo, olha só. Os Estados Unidos atacam o Irã e Estados Unidos atacam o Irã. Percebam o seguinte, quando eu aplico o determinante, ou seja, o artigo, eu me obrigo a pluralizar o verbo, porque eu evidencio que isso é um plural. Agora, quando eu não insiro o artigo, o determinante, eu não estou evidenciando que isso é um plural e daí o verbo fica na terceira do singular. Estados Unidos ataca Irã e os Estados Unidos atacam o Irã. Muito bem. Depois, verbos ter e vir na terceira pessoa do singular e do plural do presente do indicativo. E lembre-se dos derivados, né? Isso a gente estudou também, sabe onde? Lá na aula de acentuação gráfica. Cabe também dar uma revisada. Quando eu uso o plural, eu me obrigo a fazer um acento diferencial com circunflexo. No singular, tem e vem, não tem acento. Agora, contém, intervém, os derivados de ter e vir vão receber daí o acento gráfico. Olha só, eles têm com circunflexo a mesma idade. Agora, ele tem, sem circunflexo, a mesma idade da prima. Percebam, é caso de acento diferencial. Sétimo caso, expressões partitivas, ou seja, me indicam parte de algo. Olha ali, a maioria dos eleitores. A maioria dos eleitores votou, porque daí eu resolvo concordar com maioria, e a maioria dos eleitores votaram, porque daí eu considero o eleitores que está mais próximo para fazer essa concordância. Ou seja, ou eu concordo com a expressão partitiva no singular, ou eu concordo com o elemento mais próximo do verbo, que estará no plural. Pois bem, concordância agora nominal. Lembre-se de dois pressupostos fundamentais aqui, pessoal. Na concordância nominal, o adjetivo é variável. O advérbio é termo invariável. Sabedores disso, a gente consegue resolver muitos dos problemas nesse tipo de análise. Pois bem, olha lá, regra geral, os adjetivos, os artigos, os pronomes e os numerais adjetivos concordam em número e gênero com o substantivo a que se referem. Os advérbios não, porque os advérbios são invariáveis. E só para refrescar a memória de vocês, né, pessoal? Adjetivo aponta para substantivo. Advérbios apontam para verbos, adjetivos e advérbios. Tá, Fábio, mas se o advérbio não varia, por que eu tenho que aprender isso? Porque a gente tem que aprender a identificar o advérbio. Assim vamos saber se ele varia ou não. Muito bem, olha só. Adjetivo anteposto a mais de um substantivo. Quando eu tenho um adjetivo antes de mais de um substantivo, a regra geral é o adjetivo concorda com o termo mais próximo, ou seja, com o primeiro termo. Olha ali, belas blusas e calçados, ou belo calçado e blusa. Todavia, quando esse adjetivo faz referência a nomes próprios, aí eu faço a concordância com os dois. Percebam só, Meigas, Ximene e Andrômaca, ou os inseparáveis Orestes e Astianax chegaram. E observem então o detalhe, né, pessoal? Quando eu tenho um adjetivo anteposto a dois nomes próprios, aí então eu vou fazer a concordância com os dois termos, diferentemente de quando eu tenho elementos que não são nomes próprios, em que eu concordo com o primeiro. Todavia, esses não são os casos mais usuais. Os casos mais usuais são os que aparecem agora, ó, casos de adjetivo posposto a mais de um substantivo, ou seja, tem uma sequência de substantivos e depois eu tenho um adjetivo ao final. Duas possibilidades de concordância. Ou eu concordo com o último dos elementos, ou eu concordo no plural com todos os elementos da lista, lembrando de um detalhe. Se eu tenho uma sequência de substantivos masculinos, naturalmente eu farei um adjetivo masculino plural.
Se eu tenho uma sequência de substantivos femininos, naturalmente esse adjetivo no plural estará no feminino. Todavia, se eu tenho uma sequência de substantivos masculinos com femininos, aí eu concordo com o adjetivo plural no masculino. E observe um detalhe, não me interessa quantos substantivos femininos nós possamos ter. Basta um substantivo masculino para que o adjetivo plural fique sendo masculino. Ah, Fábio, então se eu tenho 10 substantivos femininos e um substantivo masculino, eu vou concordar no adjetivo plural masculino exatamente isso. Por quê, pessoal? Porque o termo masculino em português é o que mais se aproxima de um gênero neutro. Ou seja, a forma neutra de concordância em português se dá com o termo masculino. É só por isso. Muito bem. Observem aqui, comprei um casaco e uma camisa brancos, porque eu quis concordar com os dois. E como tem um masculino, eu me obrigo a fazer adjetivo masculino. Agora, comprei um casaco e uma camisa branca. Decidi concordar só com o último. Evidentemente, eu tenho que ter cuidados. Andava na fazenda quando vi um boi e uma casa destelhada. Aqui eu não vou ousar escrever destelhados, porque é improvável um boi não ter telhas ou ter telhas, nem se discute isso. Então, cuidado. Não fica fazendo a regra porque tu decorou. Antes observa se o adjetivo é adequado ao substantivo. Em sendo adequado aos dois, decide. Quero fazer a concordância com um, quero fazer a concordância com os dois e segue a regra. Pois bem, casos específicos, olha lá. Expressões do tipo é bom, é necessário, é proibido. Basicamente é o seguinte, se essas expressões acompanham um termo que não tem determinante, como um artigo, por exemplo, eu não faço a concordância. Agora, se elas acompanham uma estrutura que tenha um determinante, como um artigo, por exemplo, eu faço a concordância. Olha só, tranquilidade é necessário para realizar a prova. Agora, a tranquilidade é necessária para realizar a prova. Percebam que a inserção de um determinante como a tranquilidade ou sua tranquilidade faz com que eu execute a concordância. Se não houver esse determinante, sem concordância alguma. Depois, 3.2. Termos anexo, incluso, mesmo, obrigado, próprio, que te. Então, olha lá. Foram enviados anexos os arquivos. Lembrem-se, anexo é a mesma coisa que anexado. Daí a gente nunca erra. Foram enviados anexados os arquivos, porque os arquivos foram anexados, foram anexos. Não confunda com a expressão em anexo. Em anexo é um adjunto adverbial, é invariável. Depois, as pastas seguem inclusas, que é a mesma coisa que incluídas dentro de algo. Pois bem, no caso do obrigado eu tenho que ter um cuidado, pessoal. Lembre-se o seguinte, quando eu falo muito obrigado, eu subentendo algo. O que é? Alguém me faz um favor e eu respondo muito obrigado, é porque eu estou dizendo que eu estou muito obrigado àquela pessoa. Ou seja, eu estou em dívida com ela. E é por isso que daí o outro vai me responder o quê? Vai me responder de nada. Subentenda-se, você está obrigado? De nada. Ou seja, não há dívida. Percebam então que eu vou fazer a concordância com o gênero que eu escolhi para mim. Ou seja, sou um menino. Eu vou teoricamente dizer muito obrigado. Sou uma menina. Eu teoricamente vou dizer muito obrigada. Todavia, nós sabemos muito bem, isso depende da escolha de gênero de cada um. E daí, ao escolher seu gênero, façam bem essa concordância para acertarem na prova. Muito bem. O termo próprio segue a mesma lógica do mesmo. Então eu digo, elas próprias arrumaram a casa, elas mesmas arrumaram a casa. Eles mesmos arrumaram a casa, eles próprios arrumaram a casa. Agora percebam o seguinte, quando o termo mesmo é advérbio, ou seja, aponta para um verbo, daí ele é invariável. Eles fizeram mesmo este belo texto. Eles fizeram mesmo este belo texto. O mesmo aí significa realmente. Ou seja, quando o mesmo significa realmente, é advérbio, fica invariável. Se não, ele faz uma concordância típica dos adjetivos indo para o feminino, indo para o masculino, indo para o singular ou para o plural.
Muito bem, e o termo quite? O termo quite é a ideia de quitado, terminado, empatado. Faça a concordância convencional. Eu estou quite com o banco. Nós estamos quites um com o outro. Muito bem. Depois, em anexo, menos e alerta. Cuidado, em anexo, menos e alerta são expressões invariáveis. Um erro muito comum é falarmos assim: os 25 alunos estavam alertas. Alerta não é adjetivo, pessoal. Alerta é um advérbio que expressa um modo. Ele aponta para o verbo estar. Então, os 25 alunos estavam alerta. Depois, era menos corajosa do que nós. Por favor, né, pessoal? Menos não. Menos não dá. Menos é invariável. Lembrem-se disso. Às vezes a gente está falando sem querer sair um menos, né? Se corrige na hora, por favor. Não vai me colocar esse menos numa redação. Depois, envio em anexo os arquivos restantes. Percebam aqui a diferença. Envio em anexo. Em anexo está modificando envio. Ah, Fábio, mas eu não quero usar o em anexo. Eu quero usar aquele que tu ensinou antes, o adjetivo anexo. Daí ficaria envio anexos os arquivos. Agora, em anexo, invariável. Muito bem. Meio, ele pode ser adjetivo e daí será variável, e ele pode ser advérbio, aí será invariável. Lembrando daquele pressuposto inicial. Adjetivo aponta para substantivo, advérbio aponta para verbo, adjetivo e advérbio. Olha só, ouvimos meias verdades. Agora era meio-dia e meia. Não é meio-dia e meio, é meio-dia e meia porque tu subentende hora. Meia hora. E nesse caso, meio significa metade. Agora, a mulher estava meio cansada. Vejam que ela não estava meia cansada, ela não estava cansada pela metade. Ela estava um pouco cansada. Quando significa um pouco, eu vou usar meio de forma invariável. Então eu poderia colocar assim, ó. A mulher estava meio cansada, as mulheres estavam meio cansadas, o homem estava meio cansado e os homens estavam meio cansados. Invariável. Depois, uso de toda, todo, toda a, todo o. Lembre-se, todo significa qualquer. Todo o tem o sentido de totalidade, de algo inteiro. Todo homem é mortal. Eu estou querendo dizer que qualquer homem é mortal. Agora, todo o prédio foi demolido. Eu estou dizendo que o prédio inteiro foi demolido. Atentem-se a esse uso de artigo para indicar inteiro, porque na fala fica igual. Eu digo todo homem é mortal e todo o prédio foi demolido. Na escrita eu tenho que deixar bem claro isso. Todo homem é mortal porque qualquer homem é mortal e todo o prédio foi demolido porque o prédio inteiro foi demolido. Fiquem atentos. Além disso, bastante e muito. Olha só, bastante assume o mesmo sentido de muito. Muito pode ser tanto advérbio quanto adjetivo. O bastante segue a mesma lógica. Ou seja, estou na dúvida quanto ao bastante ir para o plural ou não. Troca pelo muito. Se o muito for para o plural, o bastante irá para o plural. Percebam só, estavam muito tristes. Então eu vou dizer que estavam bastante tristes, porque é advérbio. Está modificando o adjetivo, é invariável. Elas eram bastante espertas, porque elas eram muito espertas, não varia. Perceba os outros exemplos. Havia muitas cadeiras. Vejam que o muitas aponta para cadeiras, que é substantivo. Significa que eu vou dizer havia bastantes cadeiras. Bastantes pessoas vieram. Havia bastantes provas para comprovar o fato. Quando é adjetivo, então, eu faço a variação. Depois, particípios, principalmente quando estão antecipados, né, pessoal? A gente fica um pouco na dúvida. Percebam só, eles vão concordar com um elemento nuclear que aparece depois, que é um substantivo. Dadas as circunstâncias, vista a cena, feitos os cálculos. Poderia ser feito o cálculo, vistas as cenas, dada a circunstância.
Cuidem muito com isso, porque esses tipos de caso de concordância com particípio são aqueles clássicos de prova que eles põem a lacuna no texto para a gente preencher. Fiquem bem atentos. Pois bem, então por hoje vimos a parte de concordância verbal, a parte de concordância nominal, atentamos para a concordância do verbo com o sujeito, da variação do adjetivo e da invariabilidade do advérbio, e agora é com vocês nos nossos materiais no aulalivre.net. Bons estudos, pessoal, e até a próxima. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.